agora aqui, eu estou na minha mesa maravilhosa de frutas e bolos aqui, uma mesa preparada com muito carinho para receber aqui. Será que vai dar para eu pintar? A doutora Jocely. Que maravilha! Seja bem-vinda, querida. Prazer estar aqui com a gente, para esclarecer, para falar de um assunto tão importante, né, que muitas vezes a gente deixa desapercebido, não tá torto, não? que está até em campanha, que é o Maio Roxo, que é a campanha de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais, gente. E agora vamos entender mais sobre elas com a doutora Jocely Oliveira, que é gastroenterologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada. É um prazer. Oi? Tá quase bom. Doutora, o que consiste, quais são os tipos mais comuns das doenças inflamatórias que atingem as pessoas no Brasil? Nós temos apenas duas doenças que são consideradas mundialmente como doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite. Uhum. As duas podem ter sintomas parecidos, mas são doenças que têm tratamento e que também divergem em alguns sintomas. Enquanto que a retocolite ela atinge apenas o intestino grosso, o cólon, a doença de Crohn ela pode atingir todo o tubo digestivo, da boca até o ânus. Portanto, os pacientes que possuem aftas bucais recorrentes, pacientes que têm dores altas, eu digo no tubo digestivo alto, que se assemelham a gastrites, como uma dor de estômago, azia, náuseas, vômitos, que são sintomas altos, e que vivem tratando de uma gastrite, ou então é o Helicobacter pylori, esses pacientes nunca ficam bons, procure o seu gastroenterologista, porque pode ser doença de Crohn. Outra coisa que nós precisamos desmistificar é que nem sempre elas ocorrem com diarreia. Tem pacientes que têm a diarreia com muco e com sangue, né? Que é aquela secreção que parece catarro, que é eliminado nas fezes, e que fica até de certo ponto para o médico mais fácil de fazer o diagnóstico da retocolite, mas esses pacientes também podem ter constipação intestinal, 3, 4, 5 dias sem defecar, e acham que é normal, porque sempre foram assim. Procure o seu gastroenterologista, porque pode ser a doença inflamatória intestinal. Doutor, esse ritmo intenso da vida moderna, a alimentação mais industrializada cada vez mais, tem consequências nessas doenças? Com certeza. Nós sabemos que as doenças inflamatórias intestinais elas vêm aumentando em prevalência, né, incidência mundialmente, sobretudo nos países, né, que estão em desenvolvimento ou nos países desenvolvidos. Isso porque a nossa alimentação mudou. No campo, nós tínhamos uma alimentação mais equilibrada, mais natural, enquanto que no mundo moderno, os fast foods, os alimentos industriados e enlatados, com certeza estão também contribuindo para o aparecimento das doenças inflamatórias intestinais. Eu sempre digo, doutora, vamos descascar mais e abrir menos. Certeza. Né? Vamos aproveitar que a gente tem disponível na natureza, né, para cuidar da saúde. Porque eu acho que a gente, vamos falar assim, nós somos culpados pelo que a gente coloca dentro da gente, né, doutora? E aí a gente não sabe o que pode nos ocasionar, né, como as doenças. Doutora, quais são os vilões da nossa saúde intestinal hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, uma péssima alimentação que nós estamos tendo, comendo alimentos industrializados cada vez mais, como eu falei, os fast foods, e também a questão do tabagismo e do alcoolismo. O álcool também influencia. Tem pacientes que dizem, doutor, eu não sou alcoólico, mas ele bebe todo final de semana. Então, é o que nós chamamos de alcoolismo social. E a outra coisa que entra também, o estresse da vida moderna, dormir mal, beber pouca água, tudo isso influencia hoje na nossa saúde intestinal. E é claro que, como eu falei, nos pacientes, no mundo industrializado, essa doença tem avançado e ela tem um pico de incidência que é cruel, porque ela atinge exatamente dos 15 aos 35 anos de idade. É mesmo, e a doutora? fase mais ativa, mais bonita da nossa 15 a 35 vida. anos? Ela pode atingir, claro, qualquer idade. Até criancinhas, 2, 3 anos, a gente tem feito o diagnóstico. Mas o maior pico de incidência dela é na fase mais bonita da vida. Meu Deus, portanto, as pacientes, né, cada vez mais, o que nós queremos com o Maio Roxo é tornar mais visível uma doença que é escondida, que muitas vezes o paciente leva 5, 6 anos
para poder fazer o diagnóstico. E muitas vezes, quando chega no nosso consultório, ele já passou o que nós chamamos de janela de oportunidade, assim, ele perdeu o time. E muitas vezes já vai para uma cirurgia para cortar 60 centímetros de intestino, 50 centímetros. Portanto, o Maio Roxo é esse mês que a gente se dedica para tornar mais visível para o conjunto da sociedade essas duas doenças. Olha só. Doutora Jocely, para finalizar, existem pessoas que têm um metabolismo lento e recorrem a laxantes, né? Isso é prejudicial? Com certeza. O laxante, ele faz com que o seu intestino não funcione. Ele faz a parte que o intestino deveria fazer. Então, se você tem constipação intestinal, você pode ter, sim, a doença de Crohn ou a retocolite. Mas eu queria aproveitar também essa oportunidade para divulgar as nossas iniciativas. A primeira é convidar todos vocês para, no dia 19 de maio, a gente fazer uma grande caminhada na Raul Lopes com panfletagem. Nós vamos nos concentrar às 15 horas, embaixo ali da Ponte Estaiada, para uma bonita caminhada no dia 19 de maio, onde o mundo inteiro vai estar celebrando a doença inflamatória intestinal, onde todos os grandes monumentos, como a Ponte Estaiada, como o Cristo Redentor, como a Catedral de Notre Dame, e vários outros monumentos vão estar, as pirâmides do Egito vão estar de roxo em comemoração a esse Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Então, a ACRON e a Sociedade de Gastroenterologia do Piauí quer convidar todos os pacientes, seus amigos e seus familiares para estarem presentes neste dia 19 na Ponte Estaiada. Maravilha, doutora. É um assunto extremamente importante, né? Cuidar da saúde, principalmente disso. Tem exames que é importante a gente fazer. Eu tive, minha mãe, num exame de rotina, descobriu um câncer no intestino, né? Colonoscopia. Então, é importante você fazer, tá? Faça logo. E, assim, acho que a partir da idade que a senhora falou, né? Até a partir dos 40, O rastreio para o câncer coloretal, ele começa a partir dos 45 anos de idade, né? Com a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E a gente também aproveita porque os pacientes com doença inflamatória intestinal, quanto mais anos se passam, maior a propensão deles adquirirem, né, o câncer colointestinal. Então, o nosso grupo, o GEDIB, que é o Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, está fazendo nesse mês de maio roxo o rastreio do câncer coloretal e também das doenças inflamatórias intestinais no Brasil inteiro. Aqui em Teresina, nós vamos ter um mutirão de colonoscopias que serão realizadas no Hospital Universitário. É mesmo? Olha só que bacana. Então, mutirão, né, doutora Jocely? Mutirão de colonoscopia e para os pacientes debaixo da ponte? Dia 19 de maio, às 15 horas, todo mundo vestindo a sua camisa do Maio Roxo, que nós estamos vendendo, e nos hospitais e nas clínicas de gastroenterologia. E 19 de maio contamos com todos vocês, amigos, chame os seus familiares, para que a gente faça essa bonita caminhada na Raul Lopes. Ô, doutora Jocely, muito obrigada, tá, por nos esclarecer e dar dicas de um assunto tão importante que muitas vezes a pessoa deixa desapercebido, né? E no mês em que que a outra demanda nossa é que nós os pacientes estão há 1 ano sem a medicação, comprando. Então, é muito importante que a falta da mesalazina, da azatioprina e do infliximab, que são 3 medicamentos muito caros, uso contínuo, porque essa doença ela não tem cura até o momento, mas tem tratamento. Tem tratamento, os pacientes que usam essas medicações, eles ficam em remissão, sem sintomas, durante muito tempo, até anos. Mas se falta a medicação, como é cara, perigoso, né? a doença volta, o sangramento, a anemia, a perda de peso. Então, é muito importante que os órgãos públicos, que nesse momento não estão nos ouvindo, não deixem que na farmácia de dispensação, e aqui eu não lembro só os pacientes portadores de doença de Crohn, os hepatopatas crônicos, os pacientes com diabetes, a farmácia de dispensação, ela está em falta vários medicamentos. Vamos nos unir, gente, para que a medicação não falte. Obrigada, tá, doutora Jocely? Obrigada a você.